Et in terra pars hominibus, bone voluntate. Caros irmãos e irmãs, nós, neste 10º domingo do tempo comum, porque voltamos agora a celebrar o chamado tempo comum, por isso a igreja já está de verde, não mais o roxo, não mais o branco, nenhuma de outras cores litúrgicas, mas o tempo de maior duração. Nós ouvimos que o Senhor nos apresenta entre os pecados aqueles que são perdoados e aquele único que não é perdoado. Muitas vezes as pessoas dizem, mas Deus perdoa tudo, posso fazer o que eu quiser, desde que eu peça perdão. De certa forma isso é correto. Desde que eu me arrependo e peço perdão, mas isso não me dá direito de fazer tudo o que eu quero. Agora, o Senhor Jesus nos fala de um pecado único, que não é perdoável. O pecado contra o Espírito Santo. Jesus diz que quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Portanto, já tem a condenação eterna. Quem não entende o que é blasfemar, pensa que talvez esteja fazendo uma piada ou falar mal do Espírito Santo. Ora, o Espírito Santo é tanto Deus quanto o Pai quanto o Filho. No final, o Senhor quer dizer, e em si Ele quer dizer o seguinte: quando nós não conseguimos ver, não percebemos a ação de Deus em nossa vida e nos queixamos, nós estamos dizendo, fazendo uma blasfêmia ao Espírito Santo. E Jesus se coloca justamente em seu caso. Ele fazia todo tipo de milagres, curava, ressuscitava, e aqueles que deveriam reconhecê-lo como Messias, como Deus entre eles, blasfemavam contra o Espírito Santo, diziam, este aí é um possuído, este aí não é de Deus, ou seja, não tinham capacidade de reconhecer a ação de Deus. Não são poucos. A grande maioria não consegue reconhecer a ação de Deus na sua vida e se queixa, e reclama, e põe a culpa em Deus. Deu um acidente de trânsito, culpa de Deus. Morreu uma criança, culpa de Deus. Morreu meu parente, culpa de Deus. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo. Isso é não reconhecer o maior milagre que o Senhor nos deu e repete a cada manhã da nossa vida. Quanta gente que blasfema contra Deus, porque pela manhã, quando levanta, a primeira coisa que faz é resmungar, se queixar. Parecem assim uns doentes que não podem sequer levantar da cama e já dizem, que desgraça, vou ter que trabalhar. Isso é blasfemar contra Deus. É dizer, a minha vida não vale nada. Quando nós devemos dizer, graças a Deus que eu tenho forças para levantar, trabalhar e conquistar o meu pão. Quando tantos não podem sair de uma cama. Nós vamos endurecendo o nosso coração e a nossa mente, os nossos ouvidos e vamos esquecendo disso. E é bom que seja lembrado. Como cristãos, nós só temos uma grande obrigação e uma grande proibição. Obrigação de bem dizer a Deus em tudo. Nas coisas boas e ruins, agradecer e bem dizer a Deus. E nas coisas que não devemos fazer, que nos está proibido, maldizer e amaldiçoar. E quantos que amaldiçoam a sua própria vida e a vida dos outros quando dizem, que vida desgraçada que eu levo. Como eu sofro. Como se fosse o único sofredor e o maior do mundo. Ou então dizem, aquele fulano é um desgraçado. Como eu posso julgar que ele não está na graça de Deus? Desgraçado, que ele não está na graça de Deus. Aquele fulano não presta. Eu estou dizendo que a ação de Deus que acontece na sua vida e na minha não tem nenhum valor. E não reconheço os dons de Deus. Não reconheço, a começar, pelo dom mais natural entre nós, a vida. Quando me queixo da vida que levo. Ainda ontem falava aos jovens e crianças da catequese. Nós nos esquecemos muitas vezes de agradecer as coisas mínimas, que para nós são mínimas, e nós já não lembramos. Quantos de nós, ao deitar, agradecemos ao Senhor a cama que temos, o cobertor que temos?
Quantos de nós se recordam de agradecer a casa que temos? Quando tantos, milhares de milhões, não têm onde dormir, não têm onde comer, não têm onde deitar e não têm uma coberta para se tapar. E nós nos queixamos. Isso tudo são provocações da ira de Deus. São blasfêmias contra Deus. E uma pessoa às vezes passa a vida inteira se queixando como se fosse o maior sofredor do mundo, porque ele quer atrair a atenção sobre si, o pobrezinho, e não entra no seu coração que assim está pecando gravemente. E que se continuar dessa forma, nem a bênção de Deus mais pode penetrar na sua vida. É como a pessoa que recebe muitos favores e não sabe dizer muito obrigado. Ela passa a acreditar que ela deve ser servida e os outros têm a obrigação de servi-la. Assim nós nos comportamos muitas vezes. Aquela prece, aquela oração que qualquer criança faz quando aprende a rezar. Obrigado pela comida. Obrigado pelo meu pai e pela mãe. Obrigado pela caminha quentinha, como eles dizem. Essas preces o Senhor gosta de ouvir. E esse tipo de prece falta muito entre nós. São Paulo nos diz que todo o sofrimento que passarmos aqui na terra, todo esse sofrimento é nada diante da glória que Deus vai nos dar. Agora, aqui, a igreja há muitos séculos faz uma comparação entre o cristão que vive com os olhos nas coisas de Deus e aquele que talvez já nem seja mais cristão, que vive com os olhos apenas aqui embaixo. Nós podemos dizer tudo isso que São Paulo disse com essa linguagem tão bela. O visível é passageiro, o invisível é eterno. Voltemos o nosso olhar para as coisas invisíveis e não as visíveis. Elevemos a nossa vida a Deus e não as coisas do mundo. Podemos dizer tudo isso de forma bem simples. O cristão que verdadeiramente ama Deus e busca a sua salvação, ele é como os pássaros que sempre olham o horizonte e buscam maior altura. Ao contrário, aquele que se diz cristão e vive aqui apegado às coisas do mundo, é como o porco, que está sempre com o focinho e os olhos no chão fuçando e se enlameando na sujeira do mundo, e já não consegue mais subir da sua condição. Por isso, São Paulo vai nos dizer, este homem que nós temos, cada um de nós, que vai se arruinando com o tempo, este homem exterior que vai se arruinando, e todos nós vamos perceber isso, o nosso corpo vai, com o passar dos anos, já não rendendo e respondendo tanto como antes. Deve no cristão ter uma diferença. O homem interior, aquele que eu sou realmente, deve crescer. Eu não posso, como adulto, me comportar como uma criança na fé. Eu não posso ser um infantil na fé. Eu tenho que, com o passar dos anos que eu tenho aqui na terra, estar mais próximo de Deus. Porque é essa a nossa meta. É para isso que nós somos chamados. Viver essa vida, esse duro combate, e ao morrer já estar pronto para ir ao céu. Não há segunda vinda. Não há reencarnação. Não caia nessa conversa fiada. A palavra de Deus nos diz que é uma única vida aqui. Única. E depois o juízo. Portanto, nós temos que aqui, nessa vida que é um combate, nos prepararmos para estar prontos. Há poucos meses atrás, atendi uma pessoa que estava, como se diz popularmente, com o pé na cova. 97 anos. E ainda apegada às coisas deste mundo. Dá vontade de perguntar por que chamou o padre, então. Acha que o padre dá passaporte para o céu? Não dá. O padre pode te preparar, atender a tua confissão, te dar o sacramento da unção dos enfermos, mas ele não vai te salvar, o padre. E a pessoa dizia, eu tenho uma grande preocupação. E qual é essa preocupação? Eu não sei o que eu vou fazer com as casas, terrenos e coisas que eu tenho. Não é algo de rir, porque a grande maioria pensa assim. A grande maioria vive assim apegada às coisas deste mundo. E por que chegou aos 97 anos apegada às coisas deste mundo? Porque viveu assim toda a vida.
Viveu como um porquinho com o focinho e os olhos no chão, fuçando nas coisas da terra, e jamais lembrou de olhar para o céu, jamais olhou e procurou buscar a Deus. É a grande maioria que está apegada a essa vida, como se aqui fosse viver eternamente. E então, o que dizer a uma pessoa dessa? O que dizer a alguém que o seu horizonte não passa da sobrancelha para baixo? É só daqui para baixo que ela vê, não consegue ver nada. A única sugestão que se pode dar é: contrate junto ao plano funerário um caminhão de mudanças e leve tudo para a cova. Não há outra coisa a dizer a esse tipo de gente. E infelizmente é a grande maioria. Infelizmente, nós temos, como diz São Paulo, que nos prepararmos para estar prontos. O dia e a hora de nosso encontro com o Senhor não sabemos, mas o nosso olhar deve estar voltado sempre para as coisas invisíveis, como diz São Paulo. Por isso, quando nós daqui partirmos, temos de estar prontos. Não há baldeação, não vai passar segundo trem, nem segundo barco, nem segundo navio, nem segundo avião. Quando for a nossa hora, nós teremos que prestar contas a Deus e dizer: aqui estão as obras que eu fiz por amor a Ti. E aqui está tudo aquilo que deixei de fazer. E aqui está todo o meu apego às coisas do mundo, e que podem me impedir de chegar ao reino do céu. São Paulo vai nos dizer: esta abundância da graça de Deus é maior naqueles que se preparam, que sabem que esta vida é passageira. É estes que partem desta vida com a maior alegria. Com a maior alegria. Nós ouvimos tantas vezes na história dos santos e santas que ao morrer diziam: que alegria, vou me encontrar com Deus. Aquele que eu busquei, que eu ansiei, que eu amei a vida inteira, eu agora vou me encontrar com Ele. Infelizmente, a grande maioria de nós vive olhando para baixo e diz: que pena que eu veio aqui, eu queria ficar mais um pouquinho. Se queixou a vida inteira que a vida aqui não era boa, mas queria ficar mais um pouquinho. Eu tenho medo da morte, diz o outro. O que vai ser das minhas coisas? Quem vai cuidar das minhas plantas? Quem vai cuidar dos meus móveis? Quem vai cuidar daquela roupa que eu cuidava tanto e não emprestava para ninguém? Dos meus 200 pares de sapatos? Quem vai cuidar disso tudo? Quem vai cuidar de toda a vaidade que eu tive nessa vida? Quando o meu corpo virar cinza e pó. Por isso é que o Senhor nos diz: reconhecer-se a sua condição e mudar. Deus é rico em misericórdia, sempre, e está pronto a acolher o nosso propósito de mudança. Nós ouvimos no livro do Gênesis como Adão, após desobedecer a Deus, e Eva perceberam que estavam nus. Eles sempre estiveram, mas por que perceberam? Os santos padres, desde o início da igreja, nos ensinam que este texto de Gênesis, logo do início, terceiro capítulo, é um ensinamento para nós. Adão, Eva, culpados, se reconhecem nus e tentam se esconder de Deus. O que significa isso para nós? O nosso pecado. Quando nós pecamos, é como se nós rasgássemos este corpo espiritual que Deus fez e tirássemos, e ficássemos só essa casca de carne pecadora. E então Adão se reconhece nu e diz que tem vergonha de comparecer perante a Deus. Quando nós pecamos e temos condições de entender que pecamos, nós sentimos vergonha de Deus. E aí vem o arrependimento. E Deus, rico em misericórdia, nos perdoa. Por isso o Senhor vai dizer a Adão: o que fizeste? Deus sabia. Deus sabe o que nós fazemos. Deus sabe o que nós fazemos.
e nos vê a cada instante. Mas nem sempre nós temos a consciência do que é pecado. Já na década de 50 do século passado, o Santo Padre Papa Pio XII dizia: a humanidade está perdendo a noção do pecado. Já não sabe mais o que é pecado. Quando a humanidade vai perdendo a noção de pecado, tudo é normal, tudo é legal, tudo é bonito, tudo é de aceitar. Tudo sempre foi assim da igreja. Já não há mais problema em matar crianças no ventre da mãe. Já não há mais problema em matar velhos no hospital. Já não há mais problema em que pessoas passam fome. Tudo é normal, sempre foi assim. Não pode ser assim para quem ama Deus. Não pode ser assim. Não foi a isso que nós fomos chamados. Então nós temos que recapacitar. Nós temos que retomar a consciência, avaliarmos bem a nossa vida e fazermos a nossa confissão. Eu aqui errei. E como adulto, devo dizer: aqui errei, me arrependo e peço perdão. É só assim que nós também poderemos estar muito próximos de Deus. Não mais assim como o porco olhando para baixo, mas como as aves olhando o horizonte e o infinito do céu. É aí que nós poderemos ver as coisas altas, estar mais próximos de Deus. Que o Senhor nos ajude a voltarmos à amizade com Ele. Porque o pecado, irmãos e irmãs, é romper a amizade com Deus. Acima de tudo, é romper a amizade com Deus. Tenhamos consciência bem clara de que nossa morada aqui neste mundo é provisória. E se é provisória, o que me deve mover é, cada dia, perguntar-me, diante de tal ou tal situação, o que isso contribui para a minha salvação? Se cada um de nós perguntasse a si mesmo, o que isso contribui para a minha salvação, não pecaríamos tanto. Vou ver um programa na televisão, isso vai me ajudar na minha salvação? Não. Então não olha. Porque eu quero a minha salvação. Vou fazer tal programa, isso contribui para a minha salvação? Não. Então não faço. Se amo a Deus, não faço. É uma forma de se imunizar contra o pecado. É uma forma de estar mais próximo de Deus. Perguntar a si mesmo: isso que devo fazer ou que posso fazer ajuda para que eu conquiste a minha salvação? Esta é a nossa meta. Esta é a nossa única grande meta. Peçamos ao Senhor que nos ajude, por Sua palavra e Seu amor e Sua misericórdia, a buscarmos sempre as coisas do alto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.